Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe. Nesse vídeo eu vou te explicar o que fazer com a ação que subiu demais, né? Esse é um problema que todo mundo queria ter, né? Que é você investir naquela ação que deu certo, que explodiu, que decolou, mas agora você não sabe o que fazer. Essa ação está desequilibrada na tua carteira, né? Ela está com uma proporção muito grande na sua carteira e, além disso, os lucros começam a saltar aos olhos, né? What are your superpowers again? I'm rich. Você começa a ficar tentado a vender, a pensar, pô, será que é hora de vender? Será que é hora de botar o dinheiro no bolso e partir para outra? Nesse vídeo eu vou explicar o que você deve avaliar para tomar a decisão de vender, de manter, de aumentar a posição, de diminuir a posição. Eu vou te dar 3 opções, 3 situações que você deve avaliar para vender ou manter essa posição nessa ação. Bom, você está aí na sua carteira com a ação que cresceu muito, que subiu muito e a tentação de vender, de embolsar o lucro começa a falar aqui no teu ouvido, né? Aquele diabinho da venda começa a buzinar aqui no teu ouvido e você não sabe o que fazer. Eu vou te dizer aqui 3 situações que você deve avaliar, 3 perguntas, um checklist de 3 etapas para você avaliar se deve manter ou vender essa ação. E fato é que não existe receita de bolo para isso. Vai depender muito de situação para situação. Depende principalmente das tuas expectativas em relação a essa ação, a essa empresa que subiu muito. Primeira situação do checklist é a seguinte: você acha que essa empresa ela ainda tem muito potencial de crescer no futuro? Porque se ela deu um boom na tua carteira, é provável que ela cresceu muito ou que a expectativa sobre ela cresceu muito. E aí você tem que se perguntar, você acha que dos próximos 10 anos, 5 anos que seja, essa empresa ainda tem muito potencial de crescimento? Se você acha que sim, talvez seja o caso de você manter essas ações mesmo com super lucro, mesmo com medo de perder esse super lucro, porque a tendência é que se a empresa for muito boa e continuar a crescer, a ação vai crescer mais ainda. Vou dar um exemplo aqui da Raia Drogasil. Quem investiu em 2010 na Raia Drogasil, entre 2010 e 2018, teve um retorno de mais ou menos 350%. Então é um retorno muito bom. Já pensou você ter uma ação que te gerou um retorno de 350%? Essa tentação de vender ela vai surgir. Só que quem fez esse checklist e chegou à conclusão que a Raia Drogasil ainda tinha muito potencial para crescer e esperou mais 3 anos, quem ficou de 2010 a 2018 levou 350%. Quem ficou de 2010 a 2021 levou 900%. Olha só o tamanho da diferença. Isso porque a pessoa fez uma autocrítica ali, fez esse checklist e decidiu, ok, eu estou com super lucro agora, mas eu acho que essa empresa ainda vai crescer mais, então eu vou manter ela. Mas importante, isso se a empresa ela tiver um case de valor. O que é um case de valor? São empresas que têm esse potencial de crescimento com vantagens competitivas, com risco moderado. Porque se for uma empresa que tem potencial de crescimento, mas tem um risco grande associado, aí a gente vai para a segunda etapa do nosso checklist, que é o seguinte: ok, a empresa tem um potencial de crescimento, mas tem um risco muito alto associado a ela, aí talvez você tenha que pensar entre vender ou manter. Depende muito da sua perspectiva e do seu medo desse risco. Porque diferente daquele case número 1 da Drogasil, por exemplo, aqui a gente está falando de empresas que, embora exista o potencial, tem um risco muito grande associado que pode destruir esse potencial de crescimento. E aí todo aquele lucro que você teve pode ir por água abaixo. Por exemplo, supondo que você tivesse com esse lucro de 300% numa empresa cíclica, como uma construtora ou como uma empresa de commodity. Aí você teria que avaliar bem qual decisão tomar, porque embora você tenha até um potencial dessa empresa crescer, ela tem um risco muito alto também. Então você tem que ponderar se vale a pena correr esse risco. Pode ser o caso de você simplesmente vender a ação naquele momento e pegar o dinheiro e passar para uma outra empresa menos arriscada, tá? Então, nesse segundo case, nessa segunda etapa do checklist, é uma decisão muito pessoal entre vender ou manter. Depende muito da relação
custo-benefício entre retorno e risco que você avaliar nessa ação em específico. E na terceira pergunta do nosso checklist é o seguinte, o terceiro case, a terceira possível situação é uma empresa que ela cresceu muito a cotação, a ação disparou, mas a empresa em si não tem assim nada que justifique tamanho crescimento. Foi uma espécie de irracionalidade do mercado. Nesse caso, quando existe uma irracionalidade do mercado, quando ele está ficando muito otimista, até eufórico, muita euforia sobre uma determinada ação, se a empresa entregar resultados, ou pelo menos expectativas de resultados que justifiquem aquilo, aí pode ser o caso de uma venda. É você aproveitar o momento de euforia e simplesmente sair daquela ação que você tinha, talvez um case mais arriscado, com um lucro bom. E aí você transfere esse dinheiro para uma outra ação que tem um risco mais baixo, que tem um case mais interessante. Para quem investe para longo prazo, escolhe empresas baseadas em qualidade. A maioria das vezes que acontecer isso com você, você vai cair na possibilidade número 1. A possibilidade número 2 pode acontecer também, e a 3 eu diria que é um pouco mais rara, tá bom? E um alerta que eu tenho que dar é, se você está com a carteira desequilibrada porque uma ação subiu demais, não fique muito preocupado com isso, porque é legal que você tenha uma carteira bem distribuída, né, bem diversificada, com posições controladas, sem se expor demais a uma única empresa. E quando uma ação da sua carteira sobe muito, você fica com aquele desequilíbrio ali e isso incomoda as pessoas. Mas tenha em mente o seguinte, quando você já investe há algum tempo, você vai perceber isso mais claramente, mas se você está no começo isso não vai ser tão óbvio. Sabe a regra de Pareto, 80-20? Vamos traduzir ela aqui para as ações. No longo prazo, 20% das tuas ações vão gerar os teus resultados de verdade. E aquele 80% vai ser residual, algumas mais ou menos, algumas boazinhas, alguns prejuízos, mas vai ter aquele 20%, aquelas poucas ações que vão se destacar enormemente na tua carteira. Então isso é normal. Esses 20%, essas ações que vão se destacar, elas vão ter uma proporção muito alta na tua carteira, mas isso é normal porque são empresas muito boas que crescem muito. Não faria sentido você vender elas só para diminuir o tamanho da posição e deixar a tua carteira mais equilibrada. Seria como punir os seus melhores funcionários. É como se as suas ações fossem os funcionários da sua empresa, do seu patrimônio, e você estivesse punindo os melhores funcionários. Então não faz muito sentido fazer isso. Talvez esse não seja um problema que você tem hoje, mas eu tenho certeza que se você investir com consciência, esse tipo de problema vai surgir para a sua vida, vai acontecer no seu patrimônio. E para a gente estimular que ele aconteça, eu te recomendo fortemente que você se inscreva aqui no canal, porque vai ter muito conteúdo falando sobre como escolher as melhores ações com maior potencial de crescimento. E além disso, você ajuda a gente a crescer aqui a nossa comunidade de investidores, a tornar isso aqui um negócio cada vez mais profissional, com conteúdo de cada vez mais valor, beleza? Me segue também lá no Instagram, que eu estou postando lá coisa todo dia sobre finanças, sobre investimentos em geral. E aquela coisa, se você concorda ou não concorda, fala aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia, vamos sair do vídeo aqui e continuar o nosso debate aqui embaixo para eu ouvir a opinião de vocês, eu ouvir as dúvidas de vocês e conseguir a gente agregar ainda mais o conteúdo que está aqui no vídeo. Beleza? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.